Boa noite, meus amores. Como é que vocês estão aqui, hein? Me conta. Nessa noite de sexta-feira, no dia 7 de outubro, como é que tá por aí, hein? Na minha EJA, na minha turminha da EJA. Projeto de vida de volta, né? Para aquele bate-papo que só a gente tem. São Francisco do Piauí tá aqui com a gente. Boa noite, minha turma querida. Como é que vocês estão, hein? Do nosso outro lado da telinha. Tá tudo em paz, né? Tá tudo certo? Então, a gente tá aqui para continuar uma conversa, né? Na verdade, continuar não, né? A gente vai começar aqui a ter essa compreensão da importância da escola na formação dessa nossa identidade pessoal e social, né? Então, a gente começa na compreensão de que nós nascemos seres sociais unicamente pelo fato de sermos humanos, né? Então, nós vivemos em sociedade. O nosso nascimento, dependendo da cultura, né, ele vai ser motivo, inclusive, de muita comemoração. E aí, a gente vê que, a partir disso, a gente tem aí todos os devidos cuidados, né? Toda a devida importância a ser dada àquele serzinho tão pequeno, tão indefeso, né, gente? Então, quando tem um bebezinho, a gente entende que eles precisam de auxílio para tudo, né? Então, a partir daí, a gente começa a ser integrado, né, em um determinado tipo de grupo, na família. E aí a gente vai crescendo e chega um momento importantíssimo na nossa vida, que é o acesso à escola, né? Não, galera de Queimada Nova, estão aparecendo aí para mim. Então, olha só. Quando a gente chega nesse contexto, né, nesse ambiente, nesse lugar que é a escola, a gente vê que existem algumas diferenças, né? A escola tem lá suas características e a gente observa que essas características da escola, elas não vão sozinhas auxiliar a gente, né, no nosso processo. A gente precisa de algo muitíssimo importante, que é a socialização, né? A gente lidar com outras crianças. Quando a gente chega pequenininho na escola, a gente tem uma turminha ali, logo a gente já faz um monte de amiguinho, começa, né, a desenvolver nossas atividades, aprende ali de uma forma bem lúdica, a gente consegue entender várias coisas do mundo, se entender como uma pessoa separada, né, já da mãe, um ser independente da mãe, no sentido de quê? Porque os bebês, até um certo momento da vida, eles ainda se sentem parte, né, da mãe. E depois é que eles se percebem como um indivíduo. E aí é interessante, né, pessoal, esse processo, essa transição. Porque aí vai ter muita gente envolvida. Tanto em casa, quanto na comunidade onde eu vivo e ainda na escola, né? Então, hoje o nosso bate-papo é esse convite, né, a conversar um pouco sobre essa escola e a formação da nossa identidade, né? A formação de quem somos dentro desse ambiente, dentro desse território escolar. Então, estão prontos? Podem vir comigo? Então, ok, vamos seguindo com os nossos slides para a gente começar, né? Observando aqui esse nosso conteúdo, observando aqui o que é que temos para hoje no nosso componente curricular de projeto de vida, comigo, professora Amanda. E o nosso conteúdo, nosso objeto de estudo é esse, a escola e a identidade pessoal e social do estudante. Tá certo? Então, a gente vem com esse objeto de conhecimento e a gente traz ainda os objetivos, né, da aula de hoje. Avaliar a importância da escola para a formação da identidade pessoal do estudante. Retomar a reflexão sobre a identidade pessoal e social da pessoa humana, reforçando as dimensões do autoconhecimento e do autodesenvolvimento do estudante. Então, a gente vai resolver questões, a gente vai debater, né? A gente vai conversar, né? A gente vai compreender a percepção do outro aqui nesse momento. Então, para iniciar,
eu gostaria, né, que vocês me dissessem o que é que vocês entendem por identidade. Vamos lá? O que é essa identidade? Identidade pessoal, identidade social. Então, para começar a história, a gente vai disparar essa questão aqui. Começar a nossa aulinha, vamos disparar a questão. O que é identidade? E ainda mais, e qual a importância do autoconhecimento? Para que a gente tenha, de fato, efetivamente a nossa identidade. Certo, pessoal? Então, a gente já vai começar agora pensando, porque isso sempre foi uma temática aqui no nosso projeto de vida, né? Sempre esteve presente esses debates, essa discussão acerca de identidade, autoconhecimento, não é isso? Então, para começar a nossa aula, vamos disparar essa resposta, né? Da pergunta, o que é identidade, qual a importância do autoconhecimento? Nossa questão disparadora, o que vai nortear a gente agora nesse minuto é a resposta dessa primeira pergunta da aula de hoje. Então já vamos começar arrasando em São Francisco do Piauí. Vamos responder aqui pelo IPTV, tá certo? Nas nossas mensagens. Eu vou dar 3 minutos para que vocês tenham tempo de raciocinar, pensar, para que a turma encontre uma resposta e coloque ela no chat de forma resumida. Combinado, professor, professora que está na mediação, queimada nova da mesma forma. 3 minutos para a gente ter essa resposta da pergunta que está no slide, no nosso chat de forma resumidinha. Tá certo? Então, 3 minutinhos na tela valendo.
Ok, gente. Então a gente tem aqui essa pergunta, né? Ainda aguardo as respostas, mas vou seguindo, né? É bom que a gente reflita no que é essa identidade. Então a identidade ela vai ser essa percepção que nós temos de nós mesmos, né? De quem somos, de quem a gente é. E isso faz parte também, né? A forma como a gente se expressa, a forma como a gente se entende no mundo, tudo isso faz parte da nossa identidade, né? E o autoconhecimento é quando você permite mergulhar para dentro de si e, de fato, trazer de você, né, essas informações sobre você, o que você percebe de você, reparar também no que os outros percebem de você, buscar essa compreensão de identidade, ou seja, de quem eu sou. Então, são conceitos que são muito próximos e estão sempre bem atrelados um ao outro, né? Então, a gente vai começar conversando sobre essa identidade pessoal à escola. A gente tem um recadinho inicial aqui para mostrar para vocês. Olha só, a gente traz aqui esse texto que está no site da Família Escola, né? E aí a gente tem esse textinho aqui para a gente começar a nossa aula. Presta atenção. Comparados a outros seres, somos um animal frágil. Possuímos reduzida força física. Não temos muita velocidade de deslocamento. Nossa pele é pouco resistente ao clima e agressões, né? Não nadamos bem, não voamos, não resistimos mais do que alguns dias sem água e alimento. E a nossa infância é muito demorada e temos de ser cuidados por longos períodos de tempo. Olha só, essas são as características, né, dos humanos em relação a outros animais, né? Algumas das características, né? Um animal frágil. Ora, vivemos em um planeta que oferece condições de vida muito especializadas. Um animal como nós não teria chance nas regiões polares, nas regiões desérticas, nas florestas equatoriais, nas de inverno inclemente, nos oceanos e etc., né? Então, apesar dessa nossa fragilidade, né, dessa necessidade de cuidado, desse nosso momento de amadurecimento, né, a partir da infância, ser muito longo, a gente compreende que nós temos fragilidades, mas a gente consegue, de alguma forma, lidar com elas e sanar algumas a partir da nossa inteligência, das nossas outras habilidades. Mas fala mais sobre o homem como um ser mesmo biológico, tá certo? Um animal. Vivemos em um planeta que oferece condições especializadas e aí diz que a gente não teria chances, né? Em condições de extremos, clima extremamente quente ou extremamente frio, presença de predadores, enfim, né? Nas florestas equatoriais, nos oceanos, como é que a gente ia sobreviver, né? Então, o que é que nos diferencia de fato? O que nos diferencia de fato é que só o animal humano é capaz de ação transformadora consciente. Vamos anotar isso aqui, olha, gente. Ação transformadora consciente. E essa ação transformadora consciente vai ser o quê? Ou seja, nós somos capazes de agir intencionalmente e não apenas instintivamente ou por reflexo condicionado em busca de uma mudança no ambiente que nos favoreça. Na verdade, essa nossa habilidade, né, adquirida ao longo da nossa evolução, de alterar o meio em nosso benefício, é o que vai nos diferenciar dos outros animais, né?
Então, nós moramos num estado super quente. Vamos combinar que este Piauí velho de guerra não brinca, não, no calor, né? Mas nós temos alternativas para isso. A gente tem hoje aparelhos que mudam o clima, climatizadores. A gente tem o famoso condicionadores de ar, né? Vão dar condições que eu quiser para o ambiente onde eu estou. Então, a gente altera o meio. Tá quente, liga o ar-condicionado. Tá frio, desliga o ar-condicionado, liga o aquecedor. Mas antes do aquecedor vieram as fogueiras, né? Antes do ar-condicionado vieram os banhos, o resfriamento das construções a partir da forma, dos materiais. Tudo isso foi descoberta nossa, foi tentativa e erro, e efetivamente nós temos capacidade de transformar esse meio que a gente vive, né? De uma forma intencional, ou seja, com um motivo, com uma razão, né? Então, a nossa ação transformadora consciente é uma das tantas características que faz com que a gente seja um pouco, né, ou completamente diferente de outros animais, né? Então, essa ação transformadora consciente é exclusiva do ser humano e a chamamos de trabalho ou praxis, né? E é consequência de um agir intencional que tem por finalidade a alteração da realidade de modo a moldá-la às nossas carências e inventar um ambiente humano. Então, ora, como é que eu disse que nós não sobreviveríamos a um ambiente congelado, extremamente frio? E eu vejo, por exemplo, essa tecnologia aqui incrível, que é aquela casinha que a gente conhece, chamada iglu. Esse iglu, na verdade, é uma tecnologia. A professora pensava que tecnologia era só computador, celular. Não, tecnologia é tudo que traz praticidade para a nossa vida, viu? Então, ó, o iglu é uma tecnologia, né, de moradia em um ambiente extremamente frio. Então, eles fizeram, né, uma condição diferente, porque mesmo que essa casa seja feita de gelo, no interior dela, né, desse abrigo, as condições térmicas são diferentes. É um pouco menos frio, né? E aí dá a condição de existência, né? Protege. Então, isso é uma forma de alteração do meio. Claro que nós já avançamos muito em matéria de transformação do meio, né? Então, os iglus, as ocas, como a gente aprende a chamar, as moradas indígenas, né? Que toleram as condições das florestas, várias, né? Moradias, se a gente for pegar por esse viés do abrigo, a gente tem muita tecnologia. As palafitas, minha gente, que são casas suspensas na água, né, da população ribeirinha. Então, a gente consegue ter essa ação transformadora desde sempre. Nossos povos indígenas já fizeram isso antigamente e nós continuamos fazendo. E nós, nas cidades, fazemos de uma forma muito mais ostensiva, né? De uma forma muito mais forte, porque a gente vai levantando as casas, a gente vai levantando prédios, a gente vai botando asfalto na rua. Então, a gente transforma muito mais esse ambiente natural e a gente inventa um ambiente humano. Então, eu quero perguntar para vocês, quando vocês chegam num determinado lugar, qual é o primeiro indício de que tem vida humana naquele lugar para vocês? Hein? É só uma curiosidade minha. Eu, quando estou viajando, assim, quando estou conhecendo um lugar novo, né, que geralmente eu ando muito em lugares assim de florestas, né, lugares de natureza e tudo mais. Então, você quer saber da presença humana num determinado lugar, é só reparar no lixo. Onde tem gente, tem lixo. Infelizmente, essa é uma das características da gente, né? Onde tem gente,
tem lixo, né? Então, o lixo faz parte hoje, né? Não é desde sempre, não. Mas faz parte desse ambiente humano que foi inventado, transformado, modificado e conseguido, né? A gente conseguiu chegar num momento que transformou tanto esse ambiente que a gente tem aquela dificuldade de manter o meio são, saudável, porque a gente já mexeu tanto que agora a gente está tendo problema por causa disso, né? O lixo é um deles. E aí, ó, se essa força transformadora, essa ação que transforma, é o trabalho ou a praxis, né? Como a gente conheceu esses nomes, se o trabalho é um instrumento, qual é o nome do efeito da sua realização? Se o trabalho é um instrumento, o fazer esse trabalho, né? É o quê? Se chama de quê? Então, assim, a gente chega num dos conceitos, né, de cultura. Né? Nós denominamos cultura, que é o conjunto dos resultados da ação do humano sobre o mundo por intermédio do trabalho. Então, a gente vai entender a cultura aqui como um conjunto, não é uma coisa pontual, isolada, não. É um conjunto dos resultados das ações humanas sobre o mundo, né? Por intermédio do trabalho. O trabalho que eu estou me referindo aqui, gente, não é assim, vou sair, tenho que entrar no meu trabalho 8 horas da manhã, sair 6 da tarde. Não é isso. Ou então eu vou, né, fazer uma atividade, vou dar aula. Pronto, esse é meu trabalho. Eu não estou falando desse trabalho. Eu estou falando do trabalho enquanto uma força que transforma, né? Esse trabalho é que é o colocado aqui, tá bom? Então, a cultura vai ser um conjunto de resultados, né, das nossas ações, de quando a gente trabalha, de quando a gente desenvolve alguma coisa, de quando a gente transforma alguma coisa em nosso benefício também. Em suma, né, resumindo, o homem não nasce humano, e sim torna-se humano na vida social e histórica, no interior da cultura. Parece até esquisito, né? A pessoa está dizendo que a gente não nasceu, gente. Não, a gente nasce como um pequeno bichinho indefeso. E a humanidade vem atrelada à nossa cultura, à nossa educação, né? À nossa vida social, às nossas experiências, às nossas ações, à nossa história. Então, aí sim a gente tem a humanidade. Tá certo, pessoal? Tá tudo bem até agora? Olha como é interessante também essa formação aqui, essa maloca do povo indígena isolado, Moxia tetea. Então, eu não sei, possivelmente pela floresta, né, devem ser povos amazônicos. Se ainda estão isolados, aí é que deve ser mesmo, mostrando, né, essa imagem do alto, desse alojamento, né, dessa maloca desse povo indígena. Como é diferente, né? E ainda assim é uma baita de uma transformação do meio. Tá certo, gente? Então, vamos seguindo com a nossa conversa e ainda continuar falando um pouco sobre essa cultura. Tá bom? Um dos produtos ideais da cultura são os valores por nós criados para existir, para o humano existir. Pois quando, vou grifar até aqui os valores. Pois quando os inventamos, estruturamos uma hierarquia para as coisas e acontecimentos, de modo a estabelecer uma ordem na qual tudo se localize e encontre o seu lugar apropriado, né? Então, a cultura, ela traz como um ideal o valor, os valores, né? Esses valores que a gente aprende na família, na escola, não é verdade? Então, a gente está aqui falando um pouco sobre isso, tá bom? Conceição, cadê? E aí, quem está aí? Conceição Thalma Lima da Silva. Vamos lá conversar sobre cultura, né? Que é sobre isso que a gente está falando. Alô, São Francisco, tá tudo certo por aí? Então, olha só. Esses valores, né? Criados para o existir humano, quando a gente inventa o valor, estrutura e hierarquia para as coisas e acontecimentos, a gente vê uma ordem, né? Então,
Então, tudo se localiza e encontra um lugar apropriado dentro dessa nossa cultura. Tá certo, Conceição? Tá tudo bem por aí, querida? Vamos seguindo, então. Estamos falando de cultura, de valores, né? Aqui, por exemplo, nessa imagem, vocês veem algum valor associado a ela? Vocês estão vendo que são dois menininhos e tem um maior, né, protegendo aí o menor. Então, eu vejo aí como valor a gentileza, né? O menininho está sendo cortês, possivelmente é o irmão dele. A fraternidade, né? A bondade dele auxiliar o pequenininho. Então, isso são valores, né? Você ser gentil, bondoso, amoroso, você ser prestativo, né? Gostar de auxiliar o outro. Tudo isso aí são valores que a gente podia refletir e observar nessa imagem aqui que a gente está vendo, tá bom? Então, os valores, eles fazem parte da nossa cultura. E o principal canal de conservação e inovação dos valores, conhecimentos, são as instituições sociais, como a família, os grupos religiosos, né? O mercado profissional, a mídia, a escola. Ao contrário dos outros seres vivos, nós, os humanos, dependemos profundamente de processos educativos para que a gente sobreviva, viu? Não é por nada, não. É só para a gente existir no mundo, tá? Então, nós não carregamos em nossa formação, né, de genes, genética, as instruções suficientes para a produção da existência. O que eu quero dizer com isso, gente? Se você pegar qualquer outro mamífero, né, que não seja um humano, no momento que ele nasce, ele demora pouco tempo, alguns dias, outros horas, para abrir o olho e caminhar, né? Para a gente caminhar, a gente demora 1 ano, pelo menos. Uns menos, outros mais. E a gente precisa, né, ver que a gente não tem instrução suficiente para a gente existir. Como assim, professora? Ora, vamos imaginar que você nasceu e você foi abandonado sem nunca ter tido contato com nenhum outro ser humano. Vocês conseguem imaginar essa situação? É possível, será, uma pessoa se criar sem contato nenhum com outro ser humano? Não. É impossível. Por quê? Porque, primeiro, se for uma criança pequena, ela precisa que alguém alimente, principalmente, né? Cuide da sua saúde. E se a gente se refere, né, a uma pessoa que conseguiu crescer numa situação muito hipotética, crescer um pouco, se for uma criança a quem a gente está se referindo, alguém tem que educar essa criança. Alguém tem que dar limite, alguém tem que dizer o que ela pode, o que ela não pode, né? Alguém tem que dizer, né, não, Conceição? A gente tem que dizer para essa criança o que é que dá para fazer, o que é que não dá para fazer, né? Os limites, quando a gente diz, você só vai até bem aqui, daqui para frente não rola. Se ligue que a gente vai ter problema se você passar disso. Só que a criança, ela não absorve isso de primeira. Acho que aqui tem pessoas que já têm filhos, né? Como eu já ouvi falar aqui dos meus alunos e alunas da EJA, muitos são pais e mães. E vocês que têm crianças em casa, assim como eu, devem saber que não é de uma hora para outra que a gente reclama com a criança que ela fez uma coisa que não foi legal, não é ela já não vai deixar de fazer. Muitas das vezes a gente repete assim exaustivamente. A gente fala 1000 vezes, como eu disse, menino, eu já te falei 1000 vezes que não é para você fazer assim. Você se machuca, você quebra alguma coisa, não é? Aí a gente vai dando essa instrução. Pois é, alguém precisa dar. Então, quem dá essa instrução são outras pessoas. Ninguém vive só. Nós não temos, né, na nossa genética, na nossa evolução humana, a gente não conseguiu caminhar sozinho na nossa vida. Como outros animais, né? Que aí a mãe vai parir os filhotes e esses animais com alguns meses, gente, já estão prontos para caçar sozinhos, para ganhar o mundo, né? Para dar conta de sua vida sozinho.
sozinhos. E nós humanos não temos isso, não. A gente precisa de outras pessoas. As pessoas da nossa família, as pessoas da nossa escola, as pessoas com as quais a gente vai se relacionando ao longo da vida, né? Então, a gente sempre diz que tem algo para aprender com alguém. Porque a gente precisa ter o que aprender. Nós não temos condições de viver sozinhos, tá bom? Então, desse prisma, né, nesse aspecto, observando tudo isso que eu falei, a educação ela é um instrumento, né? Ela é um instrumento que vai nos dar a condição de perceber que caminho seguir. Quando a gente estuda, quando a mãe da gente, ou minha gente é fichinha, né, não, Conceição? Tua mãe já te disse assim, ô Conceição, não faz assim não, que eu tô por aí, não vai dar certo, minha filha. Aí você vai lá e faz. E aí dá tudo errado mesmo, porque a mãe da gente é um ser humano para saber das coisas, né? E às vezes a gente nem escuta elas direito. Então, a educação, ela é como quem mostra um caminho a ser seguido. Essa educação não está só na escola, né? Mas também nas nossas famílias e em todos os ambientes que a gente frequenta. Tá bom? Vocês acham estranho essa foto aqui? O que é que tem de diferente aqui nessa foto? Hã? A gente está falando aqui de cultura, a gente está falando aqui de educação, né? E aí eu aproveito para falar que tem gente que acha essa foto super esquisita. Professora, e esses índios, né? Assim que a gente fala, esses índios, eles estão com um notebook. Eita, porra, o negócio tá bom demais para eles, viu? Porque até notebook já tem. Ora, mas rapaz, minha gente, o que é isso, hein? As culturas indígenas, elas são passadas de geração a geração e elas têm tentado se manter mesmo com toda a dificuldade, mas existem avanços tecnológicos que eles também têm direito de consumir, né? Devem. Existem coletivos de cinema indígenas e a gente precisa conhecer. Né? Conhecer que a cultura ela é cíclica, ela é uma roda que gira, ela não fica só parada no mesmo lugar, porque senão onde é que a gente estava ainda? A gente que é mulher não podia estar aqui nem estudando, nem eu dando aula, porque sabia que no passado, vocês sabem disso, num passado que nem é tão distante, nós mulheres não poderíamos estar fora de casa para trabalhar. A gente não podia aprender a ler, a gente não podia votar. Isso é cultura. Era. E isso foi derrubado. Ainda bem que hoje nós temos liberdade, entre aspas, né? Algumas mulheres ainda vivem nesse modelo. Não posso porque meu marido não quer, não deixa, ou porque ele é violento, não posso porque meu pai, né? Então tem sempre ali alguém, em alguns casos, para dar trabalho para que essa mulher não alcance sua liberdade plena. Mas, meus amores, a cultura ela muda. E hoje eu tenho certeza que aqui as mulheres que estão, algumas já têm trabalho, já têm sua família, outras não querem nem saber de ter família, de ter filho. E ok, já mudou, né? Então a cultura ela tá aí para circular mesmo. Por isso que diz assim, ó, o principal canal de conservar e inovar. Então, inovar valores faz parte da cultura. A gente transforma, a gente repensa e refaz a nossa história. Tá certo? Bora conversar para a gente fechar a nossa aula? Eu vou deixar aqui essas 4 questões. Ó, já nascemos seres sociais por quê? Segundo o texto, somos seres frágeis. Por que esse texto afirma isso? C, o que nos diferencia, né, dos outros seres vivos? E D, segundo o texto, qual a importância da educação para o ser humano. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer 2 bloquinhos, eu vou deixar 3 minutos para as 2 primeiras e já eu volto comentando, antes que termine a aula, a gente comenta as outras 2. Combinado? 3 minutinhos na tela, valendo!
Muito que bem. A gente já tinha comentado isso no comecinho da aula, né? Já nascemos seres sociais, por quê? Nascemos porque nossa espécie é um ser biologicamente social. Mas a socialização, ela vem com os relacionamentos, ela vem com as experiências, né? Com a nossa interação com os demais. Não é isso? Foi assim que a gente comentou no comecinho do texto e vocês podem desenvolver um pouco melhor essa resposta. B, segundo o texto, somos seres frágeis, porque ele afirma isso, porque nós somos uma espécie que demanda muito cuidado, cuidado parental, que se chama na biologia, né? Que é o cuidado que o pai e a mãe vão ter que ter, a família vai ter que ter para que a gente consiga se desenvolver, né? Então, por isso que o texto afirma que nós somos seres frágeis, diferente de outros animais. E aí, gente, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou deixar a C e a D para que vocês respondam em casa, né? Mas eu vou fazer breves comentários e no final vou deixar os 2 minutinhos restantes para que vocês copiem ou façam um print, tá bom? C. O que nos diferencia de outros seres vivos? Vocês lembram que nós temos uma capacidade gigantesca, né, de transformar o meio e de agir intencionalmente e não instintivamente. Né? Então, é sobre isso essa resposta da C. E a D, a gente tem assim, segundo o texto, qual a importância da educação para o ser humano? A importância ela vai partir porque a educação é quem nos dá condições de sobreviver. A educação ela não está só no conteúdo do livro que tem lá na minha escola, não. A educação ela começa dentro de casa, com os valores, né, com a cultura do grupo que eu vivo, do território onde eu moro. Mas é ela quem me dá a condição de viver, de existir. Sem educação, a gente não existe. E, mais adiante, ela nos dá condições de ser seres críticos, de sermos seres conscientes, né? Que a gente compreende o mundo também a partir dessa educação, tá certo, pessoal? Então, C e D, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos começar isso como a primeira atividade do dia, que vai juntar com a atividade da aula gravada, que vocês sabem que tem que assistir e fazer as tarefinhas para entregar, e então a gente tem aí de A a D como atividades para o fim dessa nossa primeira aula. Eu fico por aqui para gravar um momentinho para vocês, continuando esse conteúdo. Se liguem que as nossas aulas gravadas devem ser assistidas e vocês devem responder às atividades para serem apresentadas ao final de cada aula assistida ao professor ou professora da nossa mediação, tá certo? Então, quando vocês fazem isso, vocês estão garantindo a frequência na nossa aula do projeto de vida. Então, não vacila, sem frequência não tem aprovação. Já que a gente não faz prova escrita, né, as nossas conhecidas provas aqui do nosso canal, a gente faz a avaliação pela frequência, pela resolução desses exercícios, tá certo, gente? Então, ó, um cheiro bem grande. Tenham todos uma ótima noite de sexta, um bom fim de semana, né? Sextou. A gente se vê na semana que vem. Até mais e tchau, tchau.